Olá pessoal, aqui é a professora Marília e hoje nós vamos estudar mínimo múltiplo comum. Mas antes de falar de mínimo múltiplo comum, eu gostaria de revisar alguns conceitos que são pré-requisitos para vocês saberem como que se calcula o mínimo múltiplo comum. Primeiro conceito, números primos. O que são os números primos? São aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Eu coloquei aqui uma listinha de números primos. O que está escrito nessa primeira parte da aula vai vir na atividade de vocês, tá bom? Já vai vir escrito. Eu indico que vocês copiem, porque principalmente a lista de números primos, para vocês já terem no seu caderno para poder usar. Quem são os números que dividem só por 1 e por ele mesmo? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47, eles são infinitos. Aqui eu coloquei só até 50. A gente vai usar mais os primeiros, mas copia tudo, tá bom? Depois de lembrar o que são números primos, vamos revisar os critérios de divisibilidade. O que é um número ser divisível por outro? Quando eu divido 81 por 3, quanto que dá isso? Vai dar o quociente e vai dar o resto. Quanto que vai ser o resto? O resto é zero. Então, esse número é divisível por 3. Deu o resto zero, é divisível por 3. Ó, 81 dividido por 3 dá 27. O resto é zero. Ok? Monta a divisão, se tiver na dúvida, confere aí e vai ver que o resto é zero. Isso significa que 81 é divisível por 3. 3 é um divisor de 81. Ou 81 é um múltiplo de 3. Lembram de múltiplo? Vamos relembrar. Eu vou passar alguns critérios de divisibilidade. Eu vou passar dos números primos 2, 3 e 5, porque são esses que a gente vai trabalhar. Mas tem critérios de divisibilidade que vocês devem ter visto no sexto ano, por 4, por 6, por 8, por 9, por 10, por 100, por 1000. Tem vários critérios de divisibilidade. Para que esses critérios existem? Para facilitar quando você bate o olho no número, você saber se é divisível ou não, por 2, ou por 3, ou por 5, ok? Principalmente quando o número é grande. Quando o número é menor, a gente vai pela tabuada mesmo, sabe que o número tá ali na tabuada. Então, vamos lá. Qual é o critério de divisibilidade por 2? Critério de divisibilidade por 2 são os números pares. Quem que são os números pares? Os números que terminam, o último algarismo dele é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, são exemplos de números pares. O 10, ó, o 102, o 204, o 506, 818. Escrevi um número enorme. O último algarismo é um desses, então ele é par. Logo, dá para eu dividir por 2. Certinho? Falar que dá para dividir é quando tem resto zero, né? Por 3, a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, 72. 72 é divisível por 3? É sim, porque quando eu pego 7 mais 2 dá 9. Eu pego os algarismos e somo. E 9 é divisível por 3. O de 3, gente, vocês têm que decorar pelo menos que 0, 3, 6 e 9 são divisíveis por 3. Tá na tabuada do 3. Então, 792 é divisível por 3? É sim, vamos conferir por quê? Eu vou pegar 792, esse é o número, né? Vem aqui e soma. Vai dar 18. 18 é divisível por 3. Ah, professora, eu não sabia que 18 é divisível por 3. Então, faz de novo, ó. 1 mais 8, 9. Entendeu? 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3, então 18 é divisível por 3, então 792 é divisível por 3, tá bom? 413 é divisível por 3? Sim ou não? Não, por quê? Escreve 413. Soma. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. 8 é divisível por 3? Não, então 413 não é divisível por 3.
Agora, por 5. Quem que são os números que são divisíveis por 5? São os números que terminam em 0 ou 5. Terminou em 0 ou em 5, dá para dividir por 5. 4.505 termina em 5? É divisível. 2020, ano muito estranho, termina em 0? É divisível por 5. 65 é divisível por 5? É. 81 é divisível por 5? Não. Ok? Mas a dica que eu dou é: use a tabuada. Decora essa tabuada da multiplicação, porque através da tabuada você tem os múltiplos do número. Como assim? Na tabuada, o resultado da tabuada de 5 são os múltiplos de 5. Lá, quem são os múltiplos de 5? Lembra isso? Múltiplo de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, foi o que coube, mas são infinitos. Esses múltiplos de 5 aqui, ó, observa, todos eles terminam em 0 ou 5. Se é um múltiplo de 5, então dá para dividir por 5. Se é um múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Quem que são? Eu já falei aqui o 0, o 3, o 6 e o 9, né? Mas vamos completar. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 15, 18, 21, 24, 27, 30, quem mais? 33, 36, 39, e são infinitos. Tinha pulado o 15. Certinho? Agora, vamos saber quando que um número é divisível por 7. Tem critério de divisibilidade, professora? Não tem critério de divisibilidade. Tem que saber quem são os múltiplos de 7. Vou dar uma dica e vou colocar aqui. Quem que são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 77 mais 7, 84, e assim vai. E de 11? Quem que são os múltiplos de 11? 0, 11, do 11 é fácil. 22, 33, 44, 55, 66, 77, vamos ver se cabe mais, 88, dá pra ver aí? 99, 110, 121, 132, 143, e assim infinitamente. Essa é a minha chave. Vamos agora, então, calcular o mínimo múltiplo comum. Eu vou ensinar 2 métodos para calcular, você escolhe o que você preferir. Eu prefiro o segundo método. O primeiro método, a gente escreve todos os múltiplos de cada número e, dentre eles, a gente procura quem que é o mínimo múltiplo comum. Como assim, professora? Observe. O exercício está pedindo o mínimo múltiplo comum de 8 e 12. Então, vou lá. Para agilizar, eu já escrevi aqui a lista de múltiplos, tá? Calculo quem são os múltiplos de 8. Tá na dúvida de como calcula, gente? Faz assim, ó. 8 vezes 0, 0, vezes 1, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 24, depois 32 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos de 8 são 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 81, infinitos. Quando que eu paro? Vai assim, mais ou menos numa média. O primeiro a gente escreve o máximo possível. O segundo a gente para quando a gente achar o mínimo comum. Mas se quiser também escrever o máximo possível. E quem que são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Eu já até mostrei isso aqui quando eu estava fazendo uma divisão por 12.
Então, vamos lá. Quem que são os múltiplos comuns? O que a palavra comum remete? Que são múltiplos ao mesmo tempo, que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. É o 0, que é o múltiplo de todo mundo. Depois do 0, olha só, o 24. Quem mais? Aparece aqui igual, o 48. Eu tô circulando todos, mas é só para vocês terem uma ideia. E o 72, também é múltiplo comum. Aqui eu já parei. Então, quem que são os múltiplos comuns? 0, 24, 48 e 72. Certinho? Quem é o mínimo múltiplo comum? Gente, a palavra mínimo é igual à palavra menor. Qual é o menor número diferente de 0? O 0 não conta porque ele é múltiplo de todo mundo. Que é múltiplo comum de 8 e de 12. Não é o 24? Então, o mínimo múltiplo comum de 8 e 12 é 24. Agora eu vou fazer essa mesma conta por um segundo método, que é o método da decomposição simultânea. A gente vai escrever esses números como fatores primos. A gente vai decompor eles em fatores primos ao mesmo tempo. Olha, o 8 eu não posso escrever ele como 4 vezes 2? Fatores aqui, ó. Esses aqui da multiplicação, né? É cada número da multiplicação. Esses fatores não são primos, o 4 não é primo. Como que eu escreveria o 8 como um número primo? Vou decompor ele, escrever ele como fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu decompus o 8 em fatores primos. Mas não apega a isso, não. Vamos calcular pelo método. Vocês lembram do método? Se não lembra, vamos revisar. 8 e 12. Eu vou decompor o 8 e vou decompor o 12 ao mesmo tempo. Eu ponho o 8, ponho uma vírgula, escrevo o 12, ponho esse traço, certo? Aí, aqui, eu vou colocar números primos que dividem pelo menos um dos dois. 8 e 12 são números pares, tá na tabuada do 2, ó. Quem são os números primos? Vamos lá. É 2, 3, 5, 7, 11, 13. A gente vai na ordem dos números primos. Quem é o primeiro número primo? É o 2. A gente testa. 8 e 12 dá para dividir por 2? Dá, porque eles são números pares. Então, eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 4 e 6, ainda dá para dividir por 2? Dá, porque eles são pares. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. O 2 ainda dá para dividir por 2. O 3 não dá, mas o 2 ainda dá. Então, eu vou fazer por 2. 2 dividido por 2, 1. Repete o 3, que eu não calculei ainda. A gente acaba quando aparece 1 em todos. 3 dá por 2? Não, mas dá pelo próximo. Quem é o próximo número primo? 3. Então, 3 dá para dividir por 3. Repete 1. 3 dividido por 3, 1. Apareceu 1 em 1? Acabou. E como que eu calculo? Eu pego esses números e multiplico. Eu faço assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, quem que é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 é igual a 24. O mesmo número que encontramos pelo primeiro método. Escolhe o método que você achar melhor. Para mim, o importante é você saber calcular o mínimo múltiplo comum. Usualmente, os professores costumam usar mais esse segundo método, porque ele é mais direto, considerado como um método prático. Vamos para mais um exemplo. Exemplo B. Quem é o mínimo múltiplo comum de 6, 12 e 15? Eu fiz esse exemplo porque a gente pode calcular não só de 2 números, a gente pode calcular de 2 ou mais números, de 3, de 4, de 5. A gente pode calcular o mínimo múltiplo comum de qualquer quantidade maior do que 2, obviamente, né? Então, vamos pelo primeiro método.
Quem é o mínimo múltiplo comum entre 6, 2 e 15? Primeiro eu calculei os múltiplos de 6. Depois coloquei os múltiplos de 12. E por último, o múltiplo de 15. Vamos olhar quem que são os múltiplos comuns. O primeiro múltiplo comum que a gente acha é o 0, mas ele não nos interessa, ok? Porque ele é múltiplo de todo mundo. Se fosse para colocar o 0 como mínimo múltiplo comum, gente, ele ia dar o mínimo múltiplo comum de todos os números. Então, vamos lá. Vamos procurar qual é o próximo. Como é o menor, o próximo, o primeiro que a gente achar indo do menor para o maior vai ser ele. 6 só tá aqui. 12. O 12 tá aqui e tá aqui. Mas ele não está dentro dos múltiplos de 15. Então, não serve. Tem que ser múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. O 18 não é. O 24 tá aqui, mas não está aqui. O 30 não é. 36 tá aqui, mas não está aqui. 42 não é. 48 aparece aqui, mas não aparece aqui. Agora, olha, ó, 60, 54 não é. O 60 apareceu aqui, aqui e aqui. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6, 12 e 15 é o 60. Ok? Eu fui fazendo passo a passo, mas você vai já batendo o olho e já procurando, tá bom? Vamos fazer agora pelo método prático, né? Coloca 6... Peraí que eu tô arrumando a folha. 6, 12 e 15. Passa um traço mais reto do que esse meu, de preferência. E vamos decompor em fatores primos. Lembrando, quem que são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses dão. Eu olho se algum desses dá para dividir pelo primeiro número primo, que é 2. Algum desses números é par? Sim, tanto o 6 quanto o 12. Então, eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá, repete. E agora? Ainda dá para dividir por 2? 3 não dá, mas o 6 dá. Então, por 2. 3 repete. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá, repete. E agora? Não dá mais por 2. Qual é o próximo número primo? O 3. Então, eu vejo se dá para dividir por 3. Dá, né? Por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. O 15 dá para dividir por 3? Dá, ele está na tabuada do 3. Tá com dúvida? Ó, lembra do critério de divisibilidade. 15, 1 mais 5, 6. Então, 15 dá para dividir por 3. E dá quanto? 15 dividido por 3, 5. Agora, só dá por 5. E 5 é um número primo, olha. Mas, de todo jeito, vai olhando aqui na sequência. Qual é o próximo que dá? Por 5. Desce 1, 5 dividido por 5, 1. Apareceu 1 aqui embaixo em todos, então acabou. Basta multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. E é isso, o mínimo múltiplo comum desses três números, 6, 12 e 15, é 60. Façam da forma que achar melhor. Não precisa fazer das duas formas. Escolhe uma e faz. Eu prefiro que façam dessa, mas é opção de vocês. Bons estudos a todos!